Eu vi por curiosidade aqui também Uhum, que durante a guerra, Nagasaki ele era o berço do cristianismo no Japão, uhum, basicamente. E ela foi uma cidade que foi destruída, né, junto com nossa, Hiroshima, uhum. né? Isso afetou muito? Ah, já nessa época, os cristãos estavam mais ou menos presentes em várias regiões do Japão, né? Mas sem dúvida, Nagasaki, principalmente Nagasaki, havia muitos católicos, né? Porque era o centro, e naquela primeira leva do avanço do Uhum. evangelismo, né, Nagasaki era um centro estratégico. Houve repressão e com a reabertura houve, sim, sem dúvida, a entrada de muitos missionários, e Nagasaki era um grande centro católico. E isso realmente afetou, mas não em termos da mensagem cristã. Na verdade, foi um episódio triste, mas o término da Segunda Guerra Mundial e a obrigação de reabrir o Japão trouxe muitos outros missionários. Tá? A guerra foi um marco, uma cicatriz, sem dúvida, uma mudança radical do Japão. E os Estados Unidos, com o domínio aqui, promoveu, né, a reabertura e a reindustrialização do Japão. Naquele contexto, né, da Guerra Fria, Uhum. com o Oriente e o Ocidente, e os Estados Unidos queria Japão do lado ocidental, obviamente, então promoveu, né, a industrialização do Japão. Só que isso teve um efeito, né? O materialismo. Quer dizer, toda uma geração totalmente focado nesse objetivo, né? Avançar, crescer, crescer, e religião ficou em segundo plano. Então, vendo a história um pouquinho, inclusive na Igreja Adventista, os primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial foram anos bem promissores. Tá? Não havia perspectiva, as pessoas estavam desesperadas e pessoas vinham, né, ouvir a mensagem. Mas com o avanço da industrialização, o pessoal acabou perdendo interesse, né, pela mensagem. Tá. Então você diria que o materialismo e, quem sabe, as tradições seriam as maiores barreiras para o cristianismo? Sem dúvida, sem dúvida. É difícil para eles entenderem a mensagem cristã, né? E religião, digamos que o que eu falei, né? É o trabalho, é a empresa. Fica em segundo, inclusive família fica em segundo plano, vem depois da empresa. Então Então, a outra igreja é coisa, terceiro plano. né? Assim, é dos que não tem o que fazer, digamos assim. Ah, isso não é bom, isso não é bom. Eu Uhum, tive também muita dificuldade quando fui para a Alemanha como missionário. E lá na Alemanha a gente via que você tinha que trabalhar em média 2 anos para uma conversão. Tinha que pegar a uhum, pessoa, trabalhando, fazer amizade. Não é que nem no Brasil que a gente sai lá com os obreiros, dá estudo bíblico semanalmente, 3 meses já começa a colher os frutos. Você deve estar até com saudades disso. Mas na Alemanha levava quase 2 anos esse processo de conversão. Né? Isso estou uhum. falando com brasileiros, brasileiros lá na Alemanha. E aí no Japão? Tem uma estimativa? Sim, há vários estudos aqui que mostram claramente que o tempo, né, de decisão de um japonês é muito mais extenso mesmo. É o que você Uhum, falou, nessa ordem, anos. uhum, Mas o Espírito Santo tem a sua forma de trabalhar. Na verdade, as conversões acontecem graças ao Espírito Santo, pela misericórdia dele mesmo. Porque se fosse só pelo nosso trabalho aqui, estaríamos muito mais assim atrás. Traz pessoas sinceras, já abertas, com interesse mesmo, mas são poucos, né? Esse que é o ponto. A maioria estão, assim, tão voltados ao trabalho, ao materialismo, que não dá abertura a isso. E são poucos que estão preocupados, abertos, buscando uma mensagem, entender, né? Querem algo mais, uma mensagem mais substancial, né? uhum. Eles chegam numa encruzilhada e percebem que a carreira, essas coisas, não traz uma resposta, né, às questões mais profundas. E o Espírito Santo traz essas pessoas.
Mesmo os estrangeiros, né, os brasileiros, digamos aqui, também não é fácil, né, porque eles têm um ritmo assim alucinante, é um trabalho e, como diz, eles vieram para ganhar, né, ter renda, então eles priorizam hora extra, o desgaste, e sobra pouco tempo, né, para buscar a Deus. Eu lembro que na Alemanha tinha um público que era muito fácil fácil não, era mais fácil de conquistar. Eram geralmente as mulheres que casavam com alemães. Uhum. Porque as mulheres geralmente faziam faxina, era uma pessoa mais simples, aí ela casa com o alemão, meio que estabiliza, ela tem aquele tempo, aquilo que você falou, né? Parece que atrair tem tempo, e a gente consegue dar estudo bíblico e atrair esse tipo de pessoa com mais velocidade. Tanto que naquela igreja em Berlim, se você fosse dar uma olhada, era 30 pessoas, mas 5 homens, né? Então ele tinha uma grande maioria de mulheres. Existe esse tipo de público no Japão? É assim mesmo, com estrangeiros? Sim, agora estou em Tóquio, cuidando da igreja internacional, pregando em inglês. E a maioria, assim, digamos que 60% são filipinos, tá? E os demais nações da África, né, australianos. Nessa diversidade, especialmente entre os filipinos, a gente percebe mulheres, né? Boa parte são mulheres, digamos 70% são mulheres. E eu estou assim conhecendo vários casos dessas senhoras casadas com japoneses. Então são em Filipinas com sobrenome japonês. E exatamente esse fenômeno, né? Ela, uns filhos frequentam a igreja, mas o marido japonês, né, está lá na sua casa. É muito comum isso, é frequente, estou observando isso. Esse conflito, né, essa diversidade dentro de casa. E eu observo também alguns casos entre brasileiros. Tem aquelas, né, irmãs dedicadas que trazem os seus maridos para a igreja, né? E isso é algo muito bom. Sim. Mas é uma preocupação, um desafio. A gente vê principalmente os jovens, né, a falta de opção, né, e acabam se casando com alguém que não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus e gera um conflito. É um desafio mesmo. É um desafio. O vídeo na íntegra se encontra no canal Teologia 21. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar e compartilhar. Ajude o canal a divulgar o conteúdo.